Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, José. Bom, o assunto hoje é esse escândalo que estourou na nossa região, onde a promotoria provavelmente estoura umas condutas desonestas, antiéticas de vereadores que compraram dados sigilosos de bancos e entraram com ações à revelia das pessoas que nem sabiam que estavam entrando com ações. E parece-me que isso já acontece há algum tempo. Eu vou pedir inicialmente, o Cabete é advogado, ele advoga em cima de ações de bancos também, com seus clientes, e por isso a presença do Cabete. Nós chamamos o Cabete exatamente para ele contar o tipo de advocacia que ele faz. E o Ailton Gimenez é o presidente da Comissão de Ética da OAB da seção de Bauru, que poderá inicialmente explicar qual foi a fraude ocorrida e aonde realmente está o ilícito nessa conduta dos vereadores, parece-me que de Lençóis Paulista. Boa tarde aos telespectadores da TV Prevê. Agradeço ao Duda esse espaço aqui para algum esclarecimento. Na realidade, o que a gente conhece em razão dessas denúncias aí da mídia é que esses colegas advogados tinham lá dados sigilosos que vieram de bancos e com isso eles estavam deduzindo ações em nome de pessoas que otorgavam procuração a eles e outras pessoas que sequer procuração otorgavam. Então, consta dessas notícias que a OAB por hora não conhece, que eles falsificavam procurações e recebiam o dinheiro do cliente que sequer sabia que as ações estavam sendo intentadas. Duas colocações. A primeira é em relação ao Estatuto da OAB, que veda a captação de cliente. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma captação. O que esse advogado fez, segundo está constando? Ele criou um instituto que, para maquiar a captação, esse instituto então prestava essa assessoria aos correntistas e ele então informava que esse cidadão tinha esse saldo e essa informação era aquela sigilosa que ele buscou, não sei como, e entrava com as ações em relação aos bancos, representando esses clientes que eles contactavam. Isso fere o Código de Ética da OAB, existe punição para isso. A punição, em princípio, é branda, porque é uma censura, só que isso vai se agravando. É censura, depois, insistindo, passa a ser suspensão, e insistindo 3 suspensões, passa a ser excluído dos quadros da OAB. Acontece que isso, ao longo do tempo, até que isso tudo ocorra, pode demorar. Diversas censuras, diversas suspensões, 3, e depois a exclusão. Isso passa tempo. E agora, a denúncia que é na área criminal é o fato de eles estarem falsificando as procurações. Isso também leva a uma falta ética mais séria na OAB, que a pena de imediato pode ser uma suspensão preventiva e depois a exclusão dos quadros da ordem, porque isso leva à inidoneidade para o exercício da advocacia, que é punido com a exclusão dos quadros da OAB. E é crime, né? Vou falsificar uma procuração. Isso na área da OAB. Na área penal é crime, o falso, e depois também, acredito, mais aí à frente, apropriação do dinheiro, enfim, eu não conheço detalhes, mas isso eu acredito que deva existir outros crimes. Né? Cabete, você atua nessa área, Sim. A gente sabe disso, e agora, o que você enxergou de anormal na conduta dos advogados de Lençóis e qual é a diferença da sua atuação nessa área, Cabete? Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Na verdade, o que ocorreu, eu entendo que foi um exagero, né? Foi uma situação bastante delicada, se perdeu, ao que tudo indica, também não conheço dos fatos, mas ao que tudo indica, se perdeu a noção do que é legal, o que é ético e se misturou as coisas. Eu trabalho na área de defesa do consumidor, ações contra bancos, revisões de financiamento e principalmente essas ações
dos planos econômicos, dos expurgos inflacionários com relação às contas de poupança. Essas ações, elas são garantidas. Existe uma discussão no STF, inclusive está até na pauta de julgamento do STF, para ser deliberado com relação à última decisão do STF. Inclusive, quero até aproveitar aqui o espaço para dizer a todos aqueles que têm essas ações, para ficarem tranquilos, que eu quero acreditar que o STF vai dar uma decisão favorável a respeito disso. E que as pessoas que estão demandando tenham um pouco de paciência, que logo, logo essas decisões vão vingar e vai ser favorável e todo mundo vai receber esses valores referentes aos expurgos. Mas voltando ao assunto aqui, a questão do advogado aí, do Dr. Carlos, eu como advogado eu fico bastante sentido, porque na verdade isso é um fato isolado e isso não reflete a realidade da categoria dos advogados. E só que é importante a gente estar frisando isso para o público em geral, que entende, que lê as notícias e já faz uma tábula rasa, já põe todo mundo numa vala comum. Então é importante frisar que isso é um caso isolado, isso não ocorre na maioria dos advogados. A maioria dos advogados que estão trabalhando e trabalham muito não agem dessa forma. Em primeiro lugar, está os direitos do cliente, se respeita isso com muito carinho e com muita dedicação, Duda. Ô Ailton, eu me lembro bem, a mídia, a grande mídia principalmente, eles sempre publicam, quentinha, entra na justiça, é super normal, o cara vai lá, procura um advogado e para tramitar uma ação, para ser ressarcido dos prejuízos do plano Collor, do plano Verão e etc, e etc. Agora, o ato do cliente procurar um advogado é normal. Agora, e os advogados fazer um manifesto realmente colocando que essas pessoas poderiam procurá-lo, é uma atitude antiética? Exato, essa atitude é antiética. O que o Estatuto veda é a captação de clientes sob qualquer forma, pessoal ou por intermediação. Então, se o advogado publica que procure-o para que ele faça essas ações, está infringindo a ética. Se o advogado usa de associações, de entidades que criam, como esse advogado criou, é antiético. Se o advogado publica em jornal, às vezes até se escondendo, dando número de telefone só, ou publica panfletos direcionados a essa causa ou qualquer outra causa, é isso que é antiético. É isso que o tribunal, que o Código de Ética, o Estatuto da Advocacia proíbe, que o advogado capte clientela. Não é exagero desse Código de Ética? Porque você vê, isso com medicina é a mesma coisa, né, Ailton? Mas o professor publica no jornal procurando alunos para suas aulas particulares, de revisão, entendeu? Não há um certo exagero também de, a hora que o advogado anuncia os seus serviços, ser considerado uma falta de ética? Veja bem, não é anunciar os serviços de uma forma genérica que é falta de ética. O advogado pode publicar no jornal, dizendo do escritório dele, dizendo que ele trabalha tal qual especialidade que ele exerce. O que não pode, o que é vedado, é direcionar especificamente a determinadas causas e se colocando à disposição, e pior, às vezes se valendo de entidades, sindicatos, de escritórios de contabilidade, desses institutos que se criam, para que se capte a clientela e, na maioria das vezes, o que é pior, dividindo honorários, porque evidentemente que ninguém trabalha de graça. Se eu contacto um escritório de contabilidade, se eu contacto um sindicato, se eu contacto, enfim, alguém para captar cliente e me trazer, eu não acredito que ele venha de graça. Porque eu já recebi ofertas desse sentido e, evidentemente, rejeitei-as. Por quê? Porque eles querem uma participação nos honorários. E é isso que a OAB veda. E o que a OAB veda, então, é o mercantilismo. É esse o problema. Qualquer atividade mercantil pode fazer a captação do seu cliente. A advocacia veda o mercantilismo. O advogado medicina também veda o mercantilismo. Então é nesse sentido que se pune o advogado por captação ilícita de clientela. É exagerado? Eu posso até
e eu pessoalmente, não a instituição, posso até achar que isso deveria ser colocado de duas formas. Ou libera, ou pune-se severamente. Porque o que não pode é punir com apenas uma censura e o advogado não se preocupar com essa censura. Então, ele libera. Então, em países outros, nos Estados Unidos, por exemplo, pode fazer outdoor do tamanho que quiser e fazer a captação de cliente. Não é o que acontece. Certo ou errado, está na lei e, por hora, precisa ser cumprido. O Reginaldo da Vila São Paulo põe uma pergunta aqui. Já que nós estamos falando de falta de ética, vamos ver se o Cadete responde essa. Boa tarde a todos. Já vi advogados cobrarem 20%, 30% e até 50% sobre o valor de uma causa nos honorários advocatícios. Gostaria de saber se há algum controle nessas cobranças ou o advogado pode cobrar quanto quiser pelo honorário. Na verdade não existe um critério com relação a percentuais, né, de 20, 30, 40, 50. O que existe é uma praxe na advocacia de se estar cobrando em torno de 20 a 30%. Entretanto, eu achava que era 20%, sinceramente. Não existe uma regra clara a respeito disso. O Estatuto da Ordem, inclusive, existe um artigo que fala o seguinte: tendo em vista a grande dificuldade que o advogado encontra naquela ação, ele pode cobrar além, inclusive, com um percentual um pouco maior. Então, se o advogado tem uma causa que seja de difícil demanda, de difícil labuta, um trabalho a ser desenvolvido que vai exigir muito dele, ele pode, obviamente, pactuando com antecipação com o cliente, cobrar um valor a mais. Obviamente que tudo isso com o consenso do cliente. Então, eu achava que era só 20%, que não podia cobrar mais. É assim mesmo? Duda e colega Marcelo, não é bem assim. O Estatuto e o Código de Processo Civil regulam de 10% a 20%. A OAB estabeleceu uma tabela de cobrança mínima de honorários, ela não estabelece o máximo, porque isso depende da capacidade do profissional, depende de uma série de coisas. Mas no que diz respeito ao percentual, a OAB tolera até 30% quando é a cota litis, ou seja, para receber no final. Então o advogado não recebe nada no começo, e essas ações são típicas disso, como ações trabalhistas, e ele poderá contratar até 30% desses valores. O que passa de 30%, a ordem entende que já é além do que razoavelmente poderia se cobrar, porque senão o advogado passa a ser sócio do cliente. Vai cobrar 50% e fica sócio. É meieiro. Então isso a OAB tolera, até embora não exista essa disposição no Estatuto, mas ele limita a 30%. Passou de 30%, 40%, 50%, existe punição e existe até determinação do Tribunal de Ética para que o advogado, prestando contas, restitua o valor que cobrou a maior dessa tolerância de até 30%. Então, 30% na cota litis, ou seja, recebimento afinal no êxito, a tolera. Por quê? É êxito. Porque se o advogado também não conseguiu êxito, ele não ganha nada. Então, tolera-se até os 30%. Desculpa, editor. Não, de forma alguma, você sabe mais do que eu, você foi meu professor. Mas essa não tem problema nenhum. Esse é o encaminhamento da OAB. Ô Marcel, agora você vê que gozado, né? O ato, tem um outro crime aí, que é o ato de ter acesso ao cadastro do correntista. O banco já arranca a calça da gente, agora nós não temos nem segurança mais nas nossas contas. Eu estou até tomando uma atitude, eu vou diminuir o número de banco que eu trabalho, entendeu? Vou dar uma de mineiro, começar a pôr dinheiro no sapatão, entendeu, né? Porque tem a santa paciência, quer dizer, foram ali no estado inteiro, tá pegando o pessoal de Lençóis aí, mas parece-me que o negócio é no estado de São Paulo inteirinho. Como é que você vê isso, Marcelo? Na verdade, o que ocorre, e isso daí já é um sistema de segurança, de informática, que a gente percebe que é falho, certo? Que isso deveria ter uma guarda por empresas terceirizadas que são contratadas pelo banco, deveria ter um resguardo absoluto. A gente não vê isso, né?
Eu quero acreditar que você mesmo já recebeu e-mail de várias empresas que você fala, da onde é essa empresa que me mandou esse e-mail? Eu nunca entrei nem no site. Por quê? Existe uma venda legal. Você acha que tem bastante disso? Não, eu já vou te explicar como é que funciona. Tem os dois lados da moeda, eu acho que é importante o pessoal entender como é que funciona isso. Existe hoje, no mercado, você está aqui na sua televisão, na sua TV Prevê, você quer fazer um merchandising, quer fazer uma propaganda via SMS ou via e-mail. Então você vai comprar, por exemplo, de empresas que têm cadastro autorizado de um determinado nicho de mercado. Por exemplo, professores. Você quer fazer propaganda da TV Prevê para professores universitários. Então você vai ter acesso a um cadastro de professores universitários. Só que isso tudo é lícito. Isso tudo é legal. Porque existe autorização para a venda desses cadastros. O que não pode, o que está, e o ponto da diferença é justamente esse da notícia, é o seguinte: teve acesso a dados sigilosos, que foram o quê? Números de contas, valores que tramitaram nas contas. Quer dizer, como é que obteve tudo isso? Normalmente, quando o cliente chega lá no escritório e pede para fazer essas revisões de poupança, nós encaminhamos um requerimento ao banco, o banco nos dá o número da conta com os extratos. Informa mal para burro, inclusive. Exatamente, entendeu? A gente tem que brigar com o banco omite. Eu até desisti de uma, eu preciso até agora procurar um advogado para entrar nisso daí, viu? Fica à vontade. Aí eles põem lá, o banco X que já não existe mais, exatamente. Banco Y, né? Então, eu aqui posso falar como conhecimento de causa, como é difícil obter essas informações de modo legal, via administrativo e judicial. O que acontece é, realmente, os bancos dificultam às vezes, e a gente precisa até usar de meios judiciais para conseguir esse extrato. Agora, o que não pode, o que a população deve ser alertada, o que não deve, é ficar atendendo correspondências de advogado que sequer conhecem. É esse o problema. O advogado busca esses dados sigilosos criminosamente, ou de forma pelo menos ilícita, e enviam correspondência a todos quantos lá estão. Isso já é problema ético. E o cidadão, então, vai atrás do advogado, não porque ele confia, não porque ele conhece, mas porque ele recebeu essa carta. Eu já tive casos de ingressar com ações, dessas mesmas ações, que o meu escritório também ingressou com algumas, e em seguida o cidadão veio lá para ingressar com uma outra ação e que deu procuração para o advogado e veio nos informar, olha, eu dei a procuração, mas aí o que aconteceu? Entrou com outra ação. Por quê? Porque achou que era um outro dinheiro que ele tinha. Então é esse o problema que a população deve confiar no advogado de sua confiança, ou por informações, ou por... Agora, receber correspondência, receber panfleto na rua, receber carta, receber qualquer tipo de captação desse naipe, corre esse risco. É antiético. Além de ser antiético, o cidadão corre esse risco. Corre esse risco. Mas não é crime para o advogado. Não, para o advogado não é crime. É falta ética que, se insistida, se ela reincidir, poderá até levar à exclusão. Só que precisa passar primeiro por a censura, reiterada, depois reiteradamente 3, pelo menos, suspensões, para depois é que chegar a essa exclusão. Então você imagina, para que se consiga isso tudo, demora, e a OAB tem feito. Você sabia, Cabete, que tinha advogado que tinha cadastro do banco assim? Você sabia disso? Sim, eu sabia dessas informações, que alguns escritórios de advocacia têm essas informações privilegiadas. E finalizando a primeira pergunta que você fez, é mais ou menos por aí. Então, existe cadastros que você pode, é legal, é lícito você fazer um telemarketing, por exemplo. Logicamente que o advogado não pode. Mas obter informações privilegiadas com número de conta, CPF, RG, movimentação financeira do período, telefone, endereço, com todos esses requintes de informação, isso com certeza é quebra de sigilo bancário, é crime, certo?
O Banco Central, inclusive, regulamenta essas questões, e isso é falha, é lógico que é falha dos bancos, porque alguém dentro dos bancos obteve essas informações privilegiadas eu acho que e está vendendo no mercado. A informática já violou, né? Porque toda vez que alguém teve cadastro de aluno meu, foi roubado por algum funcionário. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes comigo, há 20, 30 anos atrás, mais recentemente, há uns 10 anos atrás, entendeu? Realmente a informática deixou a coisa bem violável, né, Ailton? O problema da informática é isso. Tudo que facilita, às vezes, complica um pouco também. Agora, eu tenho uma ideia que o culpado disso é o governo. Por quê? Se obrigasse os bancos comunicar aos clientes que estão nessa situação e que ele teria direito de receber e pagar sem que precisasse na justiça, isso se resolvia. Não estaria acontecendo. O que acontece? Dificulta-se. Então, advogados, na busca dos honorários fáceis ou de ganho imensurável, como está acontecendo aí, consiga esses meios fraudulentos e com a falsa imagem de ajudar o cidadão, cria-se um instituto, porque o que buscou-se aí? Burlar o Código de Ética. Eu crio um instituto, chamo todo mundo lá no instituto, ou sindicato, ou associação, o que for, chamo todo mundo lá, e de lá eles me encaminham para que eu faça as ações. Tentou-se burlar. A OAB ingressou com uma ação civil pública, e estou estudando uma aqui em Bauru, contra essa entidade, porque essa entidade foi representada, e como já encerrou, eu não firo aqui o sigilo em dizer, há mais ou menos um ano atrás houve uma representação contra essa entidade. Só que não se demonstrou ligação com ela, com o advogado. Então a OAB não podia fazer nada. Hoje a OAB já ingressou com uma ação civil pública em São Paulo, conseguiu que um escritório desse tipo deixasse de trabalhar sob uma multa pesada. E eu levantei essa representação aqui no tribunal. Ontem estive conversando com o Dr. Marcos da Costa, que é o vice-presidente da Ordem, com o Dr. Mateucci, que é o presidente do Tribunal de Ética, e já estudando para que também ingresse com uma ação, se for o caso, em relação a esse instituto, para que ele também deixe de praticar esse tipo de ato. Aí o advogado que quiser vai ter que fazer sozinho, e não vai ter mais essa camuflagem de buscar um instituto para trazer clientes para ele. A partir do instante que tudo isso chega na OAB, e é isso que o cidadão deveria denunciar, chegando na OAB, a OAB toma providência. Então, sindicatos, a gente sabe que existe. Sindicatos que advogados se servem dele para captar clientes. Só que isso tudo não chega na OAB. Então, chega um outro conhecimento, a OAB poderia tomar de ofício processo ético? Poderia. Só que a OAB não tem poder investigativo e não vai buscar prova. Não tem, então não adianta instaurar um processo ético sem que a prova correspondente venha para ele. Agora, o que precisaria o cidadão? Conhecendo situações, recebendo carta de advogado, dizendo, olha, você ganhou isso aqui. Vá na OAB, denuncia, a OAB toma providência, porque aí tem a prova. Existe N advogados que fazem isso, infelizmente. Ô Cabete, como é que você faz a captação do teu cliente, né, para essa... Eu não faço a captação, na verdade, os clientes me procuram porque são indicados por outras pessoas, porque vão ao escritório porque me conhecem já o meu pai, que já é advogado, conhece a minha família, um cliente indica para o outro porque gostou do serviço prestado, e assim vai, entendeu? Mas um advogado, ele pode colocar na mídia, João da Silva, entre aos serviços dele, ele pode... Pode. Mas o serviço do advogado é o que o Dr. Cabete está dizendo. Esta é que o cliente procura advogado por todas essas formas que ele colocou. Agora, o advogado pode, e existem advogados sérios que fazem isso, aqui em Bauru, inclusive, coloca no jornal que ele é especialista na área trabalhista, ele é especialista em tal ou qual área. E quem vendo esse anúncio, procura conhecer o advogado e vai lá. Isso é possível, isso é provável. Inclusive, a OAB tem parâmetros para o tamanho dessas divulgações. Ele não pode pôr, por exemplo, uma página do jornal.
Porque aí passa a ser, por exemplo, tal qual uma revenda de automóvel. Então ele coloca moderadamente, a OAB permite sim. Também não é um exagero de não permitir nada. O que veda é esta captação explícita de cliente para determinados fins, determinadas ações. O Pedro Valentim faz uma pergunta aqui, é para você, Ailton. Há uma forte pressão contra o atual Exame Nacional da Ordem, enquanto só bacharéis em direito, gente comum, estava repetindo, tudo estava bem. Agora começaram a ser reprovados filhos, sobrinhos, parentes de políticos, desembargadores e também de juízes. Por causa disso, você acha que o exame pode mudar, já que será julgado no Supremo Tribunal Federal no mês que vem? Pedro Valentim, nosso amigo, boa tarde. Eu não acredito que haja mudança, porque o Supremo já se manifestou algumas vezes e no sentido de que o exame deve continuar. E eu falo isso com uma tranquilidade muito grande, porque ele coloca aí que agora passou a ser reprovado essas pessoas, né? Porque eu, pessoalmente, tive meu filho que prestou 6 exames, e no 6º exame ele passou. Por quê? Ele se dedicou e passou. Então eu estou tranquilo para ficar apoiando esse exame, porque tive em casa essa situação e não tenho nada contra, nenhum demérito é para quem reprova. Dizia-se aí que o José Frederico Marques, que é um ícone na advocacia, prestou alguns exames para o Ministério Público e não passou. E depois foi aprovado, e, no entanto, é um ícone na área do direito penal. Então não tem nenhum demérito para quem reprova. O que precisa é se preparar para que seja aprovado e atender bem o cliente e, principalmente, conhecer o Código de Ética e não infringir. Nós temos a nossa faculdade de Direito que formou 3 turmas até agora semestrais. E os nossos alunos não estão encontrando dificuldade nessa prova, estão passando... Eu tenho alunos que não terminaram o curso e já passaram. Prestaram antecipado e já passaram. Agora é claro, o cara também tem que ter um nível de cultura mínima, né? Eu acho que podia fazer, viu, Pedro, até para outras profissões, né? Mas, sei lá, eu até antes de montar a faculdade de Direito, eu achava que era uma coisa extremamente rigorosa, mas não é, né, Ailton? Não, existem faculdades, inclusive, expressamente dirigindo-se à OAB, apoiando o exame da OAB, manifestando-se favorável. Por quê? Você é professor, você sabe que não é tudo o professor que fornece o aluno. Claro. O aluno tem que complementar aquilo que estuda, que vê na classe. Agora o aluno quer, e eu fui professor há algum tempo e presenciei isso de alguns alunos, com um caderno de 80 folhas na área, por exemplo, de processo civil, quando eu lecionei, e ele chega com um caderno de 80 folhas, ele quer estudar aquilo para a prova, quer passar e quer ser advogado. Sabemos que assim não é. Então o aluno precisa se dedicar. E os que dedicam, tem o exemplo da sua faculdade, passam sem problema nenhum. Cabete, responde essa. Horácio Giacomini é de Duartino. Ele pergunta, gostaria de saber do entrevistado como acompanhar uma ação que tramita na justiça, que não seja através da internet. Abraços, Horácio Giacomini. Na verdade, hoje em dia, a internet é um facilitador, né? A gente, até no escritório, pedimos para os nossos clientes que consultem os processos deles na internet. Para quê? Para o cliente sabendo do serviço que está sendo realizado. Isso é muito importante. Tirando a internet, infelizmente, o cliente, a pessoa, vai ter que socorrer ao escritório de advocacia ou vai ter que ir ao fórum, no cartório, numa secretaria da Justiça para verificar como é que vai o andamento. Isso não tem muito segredo. Toma cuidado com a internet. Eu só respondo para aquilo que eu conheço. Eu quero entrar no site do banco, eu entro. Se o banco me manda alguma coisa, eu deleto. Eu não tenho tido... Eu já vi aluno meu do curso técnico de processamento, que esse menino hoje está lá em cima. Esse menino, uma época, foi uma coisa impressionante. Hoje ele está no emprego, ele ganha fortuna. Ele trabalha
Acho que na IBM ele está trabalhando. E eu tenho um que está nos Estados Unidos também, que fez ITA, está na Universidade da Califórnia. São hackers agora, só que trabalham para grandes empresas, para coisar. Esse menino, quando ele estava fazendo o curso técnico nosso ainda, o curso técnico, os professores fizeram uma acusação com isso, como é coisa há mais de 10 anos, nenhum desses professores está comigo hoje. Fizeram uma acusação contra ele, que ele tinha entrado num sistema tal, e não tinha jeito de fraudar aquilo lá, só podia ser, o negócio estava com o nome dele. Ele estava na minha sala. Ele estava 4 professores assim, à mesa, sentado. Aí o menino virou e falou assim, então não dá para fazer isso, não dá. Professor, o senhor me empresta o computador do senhor? Olha, eu tomei essa lição faz uns 10, 15 anos isso. Falei, empresto. Aí sem eu dar o código, ele entrou no meu sistema. Assina, pega, cara. Aí ele entrou no sistema da BESC, na época era a faculdade nossa da BESC, ele entrou no sistema da BESC. Aí ele falou, então não dá para pôr que como que se fulano de tal tivesse entrado nesse sistema no dia tal, porque não registra. Não dá. Aí ele fez aquilo lá. Agora você quer que eu consto, que escolhe o dia que você quer que eu entrei no sistema para verificar o sistema, que ele queria dizer que outro aluno tinha, provavelmente tenha sido ele mesmo. Mas tudo que os professores falavam que não podia, ele fazia que podia. Esse menino tem um emprego, ele ganha 30, 40 mil reais por mês. O pai dele, inclusive, é aluno nosso da Faculdade de Direito. Quer dizer, o moleque era um gênio. Os professores, olha, ele realmente, eu virei para os professores e falei, o que eu faço? Eu contrato ele para diretor da escola, o que eu faço? O que eu faço agora? Tudo que vocês estão falando que não pode, o moleque faz. Então cuidado, você que fica entrando na internet aí nessas salas idiotas, põe dado sigiloso teu, que você vai se ferrar. Viu? Eu aprendi essa lição, não respondo nada, Ailton. Tá certo. Juro que eu não respondo nada. Só uma colocação a respeito dessa pergunta. Eu acho que o sistema de informação virtual facilitou muito a advocacia. Porque antigamente, para você saber uma informação no processo no tribunal, você tinha que ir a São Paulo ou a Brasília. Hoje, em 10 minutos, você vê no seu computador. E isso, se o advogado não tomar cuidado, o cliente sabe o que está acontecendo primeiro que ele. Porque, evidentemente, que nós não estamos entrando no site a todo instante. Verdade. Porque temos diversos processos para trabalhar. E o cliente está entrando no site para saber o dele. Perfeito. Então, não raras vezes, o cliente nos liga informando o que é que está acontecendo. Isso é muito bom. Evita aquela conversa do advogado contar a história para o cliente, maus advogados, evidentemente, que o processo está com o juiz, o processo está no cartório, e às vezes nem ingressou com a ação. Aí o bom não é ótimo. O que eu estou querendo passar para o telespectador, não se exponha na internet. Sim. Não se exponha, ali não se coloca seus dados pessoais, não se exponha. Agora, você quer fazer isso com o banco? Entra você no site do banco. Correto. Você entra no site do banco, aí você faz. Agora, o banco conversou com você, deleta e entra no site do banco para responder. Essa é segurança, não é isso? Certo, sem dúvida. Não é, Cabé? É isso daí. Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado, que hoje em dia a coisa está além do que elas podem imaginar. Vou fazer mais uma perguntinha aqui. O Luiz Tadeu, Luiz Tadeu é meu amigão, do Jardim Petrópolis. Fui policial militar na década de 70, paraquedista. Foi paraquedista, combatendo o terrorismo. Não fui torturador, mas hoje os torturadores foram anistiados, inclusive indenizados. E eu, como ficava exposto na linha de tiro, sem coletes à prova de bala, não tenho direito a uma indenização? É uma boa pergunta, que eu acredito que precisaria ter um especialista nessa área, que não é a minha área. Mas precisaria verificar se ele sofreu alguma perda, ele tem direito à indenização. O que acontece com os que sofreram a cassação e etc., os torturadores e tudo mais que ele disse, é que provaram que alguma coisa sofreram em razão da ditadura e tiveram a perda. Agora, aqueles que, heroicamente como eles, trabalharam, infelizmente, às vezes, como não sofreu nenhuma perda, não tem indenização. Recebeu só o salário. Eu vi até uma piada na internet, não sei se você viu essa, eu vi ontem, mas é bem como, fala assim, quem fala que o sistema prisional brasileiro não recupera? O nosso sistema prisional transformou ladrão, assassino em deputado, senador, presidente.
Claro que tem um exagero nisso, mas no fundo Tem. tem um fundo de verdade nisso daí. Cabete, mais alguma coisa? O que você... Eu não perguntei o que você gostaria de falar. Eu gostaria de dizer a todos, ou aqueles que estão com essas ações, para ficarem tranquilos com relação a aqueles que têm advogados que estão sérios na causa, que estão trabalhando corretamente, que fiquem calmos, não fiquem nervosos com situações como essas, que isso são fatos isolados. A questão dos expurgos inflacionários está para ser resolvida no STF até o final do ano, quero acreditar, se tudo correr bem. Então, eu quero dizer àqueles poupadores que estão em demanda, fiquem tranquilos, e aqueles que não entraram na justiça, existe a ação civil pública do IDEC, que é uma segunda oportunidade para aqueles que perderam o prazo prescricional de 90 do plano Collor, por exemplo. As pessoas podem procurar os escritórios de advocacia, mesmo com o tempo já de prescrição esgotado, que os advogados que trabalham nessa área vão poder bem encaminhar essas demandas. Ailton, o que não foi falado ainda que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que sobre o fato em si, a gente teceu aí alguns comentários que foram úteis, e eu gostaria de deixar apenas claro, para que evite essas situações de constrangimento, que o cidadão procure o advogado que confia. Procure aquele profissional que, por indicação, por parente, por indicação da própria ordem dos advogados, que não vai indicar nenhum especificamente, mas vai dar os advogados que trabalham na área, e que procurem esses profissionais. E que não se envolvam com esse tipo de situação. Por quê? Esse está cometendo, segundo essa denúncia, esse crime de falsidade. Mas existem advogados que não cometem esses crimes, mas utilizam-se de expedientes fraudadores do Código de Ética. E advogados que fraudam o Código de Ética podem também acabar fraudando outras situações. Então é essa a minha preocupação com a classe. Existem advogados sérios, seríssimos, existem advogados que usam essa captação e que também, na parte de atender ao cliente, atende com seriedade, paga a ele tudo aquilo que é de direito, mas estão infringindo a ética do advogado, que entendi que esta é a minha função aqui, colocar e deplorar uma situação dessa, e apenas uma colocação que eu não poderia deixar de fazer, me manifestar que só acho que a prisão do advogado era desnecessária. Eu acho que isso fere o direito que é constitucional, da presunção de inocência. E ele está preso sem que pudesse, daqui para frente, praticar qualquer outro ato. Esse ato, com certeza, ele não vai continuar praticando. Então, agora, prendê-lo por esse motivo, sob minha ótica, me perdoe os que pensam em contrário, ainda é cedo para que isso ocorresse. Quanto ao mais, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer para a população que confie nos advogados, porque, como disse o Dr. Cabete, isto é fato isolado. A advocacia está com profissionais sérios e eu só concitaria os nossos colegas a fazer com que o advogado individualmente passasse a ter o mesmo respeito que tem a instituição OAB, que diante de pesquisas é uma das mais respeitadas no nosso cenário. E o advogado ainda não chega nessa situação, e isso depende única e exclusivamente de cada profissional que respeite o seu cliente, respeite a autoridade, respeite a ética profissional. Cabete, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Viu? Agradeço. Ailton, obrigado pela presença. Disponha, Edu, estou sempre à disposição. Bom, acho que nós procuramos prestar um serviço para a nossa região, chamando um advogado que atua nessa área, que é o Cabete, e o Ailton, que é o presidente da Comissão de Ética da OAB, da seção de Bauru. E se for necessário, nós trazemos mais gente aí ainda, para se pronunciar até, para orientar o nosso telespectador, que nós aqui da TV Prevê torcemos que seja o telespectador mais bem orientado do planeta.
Do Brasil é pouco, do país é pouco, do planeta. Se tivesse mais um minutinho só. Pois não, fala. É só para dizer, a OAB, na realidade, essa turma do Tribunal de Ética aqui em Bauru, ela é uma descentralização do Conselho Seccional. É um Tribunal de Ética que representa aqui o Conselho Seccional. E essas turmas foram disseminadas para o interior todo, de forma que hoje os processos éticos estão mais céleres. Antigamente isso tudo funcionava em São Paulo com 4 turmas, que é a primeira instância do processo ético na OAB. Hoje essas turmas são mais de 20 no interior e os processos éticos hoje estão acelerando-se. A OAB quer com isso que os maus profissionais sejam punidos e até excluídos da ordem, não só para que sejam punidos, mas para prestigiar os bons profissionais. Bom, eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Amanhã é dia de cantar o hino nacional. Tchau.